Salmo capítulo 1. Hoje nós vamos descobrir quem é uma árvore plantada ou apenas uma moinha. A moinha, quando as pessoas levavam o trigo na eira, elas malhavam o trigo para o trigo soltar da palha e depois lançavam para o vento, e aquele resto das palhas quebradas, do caule quebrado, era chamado de moinha. Era levada pelo vento e ficava apenas o trigo. Então eu e você aqui, cada um de nós, espiritualmente falando, ou somos como uma árvore plantada e com as suas raízes junto ao ribeiro, ou somos como uma moinha levada pelo vento diante das dificuldades que todos nós enfrentamos. Amém? Por isso que no capítulo 1 de Salmos, o título diz assim: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Para você entender, aqueles que estão há pouco tempo na igreja, quem são os justos e quem são os ímpios? Você vai ver muito isso na Bíblia, principalmente no livro de Salmos, porque os Salmos, ele está sempre fazendo o contraste entre o justo e o ímpio, o que eles fazem e o que lhes acontece. Então, o justo, de acordo com a Bíblia, é aquele que vive pela fé em Deus, é aquele que vive buscando sempre praticar a palavra de Deus, vivendo na justiça de Deus, por isso é chamado justo. E o ímpio? O ímpio é aquela pessoa que não tem consideração com Deus, que não leva a Deus em consideração em nada. Para ele, Deus não é levado em conta em nada na sua vida. Você com certeza conhece pessoas, por exemplo, que se elas conquistaram, é porque elas trabalharam para conquistar. Se elas têm algo, é porque elas se esforçaram para tal. Não conseguem ver Deus em nada em suas vidas. Não conseguem levar Deus em conta em nada, nas suas escolhas, nas suas decisões. Simplesmente Deus é como se não existisse para elas, embora alguns até dizem acreditar em Deus. Então, a Bíblia diz assim, capítulo 1, versículo 1, bem-aventurado, que significa felizes, realizado, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a felicidade do justo, ela começa com a prática dessas três orientações. Três coisas que quem quer ser feliz de verdade com Deus deve evitar. Então, ele fala: não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem sentar na roda dos escarnecedores. E se você for reparar, há um certo declínio, porque primeiro começa não andar no conselho, depois não se deter no caminho e por último não se assentar à roda deles. Vamos entender cada um deles. Quando a Bíblia diz que nós não devemos andar no conselho dos ímpios, você deve entender essa expressão. Andar no conselho dos ímpios significa eu não tomar atitudes ou fazer as coisas de acordo com o pensamento deles. Não é só no sentido de conselho, literalmente falando, mas é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: eu não posso ser uma pessoa de Deus, que queira viver na justiça de Deus, e fazer as minhas escolhas, tomar as minhas decisões na vida, pautado nos conselhos dos outros, no que os outros acham, no que os outros pensam. E você sabe que tem gente que é assim, até mesmo dentro da igreja. Tem pessoas que não faz nada na vida sem antes pensar no que os outros podem achar dela. Ela não toma nenhuma decisão, não faz nenhuma escolha sem primeiro se preocupar com o que vão pensar dela.
E na maioria ela está falando de pessoas incrédulas. O que aquelas pessoas que são incrédulas, que não têm nenhum compromisso com Deus, vão dizer ou vão pensar dela com aquela atitude, com aquela escolha? Então, se uma pessoa vive assim, ela está mais preocupada com os conselhos dos ímpios do que com os conselhos da palavra de Deus. É verdade que conselho sempre é bem-vindo, mas o problema é que muitos conselhos vêm de fontes, no mínimo, suspeitas. Então imagine, por exemplo, uma pessoa que você precisa, está desorientado, está sem saber o que fazer, como agir, e você vai buscar conselho de uma pessoa que não tem nenhum compromisso com Deus. Ela vai usar da experiência da vida dela, ela vai usar do que ela aprendeu no longo da vida dela para te orientar. E muitas vezes, a pessoa vai buscar orientação com pessoas que estão numa situação igual ou até pior do que a delas. É a mesma coisa, desculpa eu usar esse exemplo, não se sinta ofendido, mas imagine a pessoa que está acima do peso, querer aconselhar uma outra pessoa a fazer dieta. É no mínimo suspeito. Sim ou não? Imagine uma pessoa careca vender produto para queda de cabelo. É no mínimo o quê? Suspeito. Pode vender qualquer outra coisa, mas porque você vai pensar, peraí, das duas uma, ou ele não acredita no produto que vende, ou o produto não funciona. Não é verdade? Então, como é que eu posso, por exemplo, você está passando problemas na vida sentimental e vai se consultar com pessoas que já estão no 4º, 5º casamento. Você vai procurar a orientação de pessoas que simplesmente não têm nada para dar. Então, se você quer a felicidade que Deus tem para fazer e dar para os justos, cuidado com o conselho dos ímpios. Não ande, não pense que porque todo mundo pensa isso, que isso é certo. Porque às vezes você pode de repente estar pensando o seguinte, mas a maioria pensa isso, mas nem sempre a maioria está com a razão. Então, se você quer os conselhos para a sua vida, os melhores conselhos estão aqui, na palavra de Deus. Aqui tem tudo que nós precisamos. Se você precisar de ajuda para encontrar aqui os conselhos que você precisa, então peça a Deus, e se você precisar, peça para alguém que seja de Deus, que você creia que seja de Deus, para te ajudar a encontrar na Bíblia a direção que você precisa. Amém? Então, a primeira coisa é não andar no conselho dos ímpios. E no segundo, não se deter no caminho dos pecadores. Porque quem anda no conselho dos ímpios, cedo ou tarde vai acabar fazendo o que eles fazem. Viver o que eles vivem. E é exatamente o que Jesus, ele fala, e eu vou colocar ali no ecrã para você acompanhar comigo. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então Jesus fala de 2 caminhos. Um caminho largo e espaçoso, aonde a maioria está. E um outro caminho estreito e apertado, e que poucos passam por ele. Então, o caminho dos pecadores é esse caminho da maioria. Então a maioria está ali, porque o pecado traz um prazer momentâneo, traz um alívio momentâneo, uma satisfação momentânea, mas o problema do caminho do pecado é as consequências. Então o caminho do pecado é largo, é espaçoso, a maioria entra por ele, quer estar nele, só que as consequências são sempre terríveis. Então a pessoa que foi para o caminho do dinheiro fácil, muitos hoje estão vivendo, pagando caro, por terem se envolvido com negócios que não deviam, perderam a credibilidade de todos, inclusive da família, porque mentiram. Há pessoas que hoje estão com o casamento destruído, filhos magoados por causa da aventura de um adultério, de alguns momentos de prazer, trouxe um prazer momentâneo, e hoje a angústia que aquilo lhe causou não valeu a pena.
Entende sim ou não? Então, todo o caminho do pecado começa maravilhoso, começa espaçoso, começa atraente, mas sempre vai terminar mal. O caminho de Deus é apertado, é estreito. Por quê, pastor? Deus não poderia fazer um caminho mais gostoso? O problema é que a nossa carne não quer aquele caminho. A carne quer se vingar, a carne quer facilidades, a carne quer ser satisfeita. Então, não quer o caminho do perdão, o caminho da renúncia, o caminho da honestidade, que é mais difícil. Então, por isso ele é mais estreito. Por quê? Porque é um caminho que exige sacrifício, exige renúncia. Mas, porém, é um caminho que traz paz. Porque uma pessoa honesta tem mais paz do que quem ganha dinheiro ilícito. O marido que é fiel tem paz, mais do que o marido ou a esposa adúltera. A pessoa que fala a verdade tem paz. Mas quem pratica mentira tem que andar com um caderninho na mão, para anotar sempre as mentiras e lembrar do que mentiu. Não é verdade? Para não entrar em contradição e ser descoberto. Por isso que está escrito lá em Isaías 68, se eu não me engano, o ímpio não tem paz. Não tem paz, porque o caminho que ele traz, ou que ele segue, não traz paz. Então, quem anda no conselho dos ímpios, vai acabar caindo no caminho dos pecadores. E qual é a terceira coisa? Não se assentar na roda dos escarnecedores. Então, olha só o declínio, olha só como é que eu posso dizer, a progressão. Começa seguindo conselhos, depois vai para a prática dos pecados, e por último, senta-se à roda deles. O que é sentar-se à roda dos escarnecedores? Significa você se sentir mais um entre eles. Se sentir, imagine, dá licença aí, por favor, imagine aqui a roda dos escarnecedores, as escarnecedoras, o escarnecedor, e eu sento aqui à roda deles. Eita, meu Deus, eu estou à vontade, aqui na roda do quê? Ou seja, eu me sinto um deles, aqui. Perceberam, sim ou não? É como se a pessoa não tivesse mais nenhuma diferença entre elas e os escarnecedores. E esse declínio não é só no que eles fazem, mas em quem eles são. Porque o ímpio é a pessoa que não leva Deus em conta. O pecador é aquilo que pratica o que Deus abomina. E o zombador é o pior nível que tem. Porque o zombador, além de não considerar Deus, além de desagradar a Deus praticando o pecado, ainda zomba de Deus e das coisas de Deus. E como que eu, que quero uma comunhão com Deus, posso estar à vontade na roda dos escarnecedores? Me sentir à vontade no meio de pessoas com um nível tão péssimo de espiritualidade. Se você, por exemplo, se você gosta muito de uma pessoa, você se sente ofendido quando alguém zomba dela. Eu sou assim. Se alguém zombar da minha esposa, é pior do que zombar de mim. Ou não? Então, como que eu posso me sentir bem convivendo com pessoas que zombam de Deus? Zombam das coisas de Deus. É evidente que existem certas situações que, por exemplo, você não tem como evitar. Às vezes você tem um zombador dentro de casa. Às vezes você trabalha no meio de zombadores. Mas Deus não está falando de trabalhar no meio deles. Deus não está falando de viver em família com eles. Deus está falando de não se assentar à roda deles. Quando a Bíblia fala não se assentar à roda deles, significa aqueles lugares e aqueles ambientes que você pode evitar. Que você não precisa estar lá, na companhia daquelas pessoas, ouvindo aquelas coisas, convivendo com aquelas coisas. Porque se eu quero realmente comunhão com Deus, se eu quero ser verdadeiramente esse justo, então essas coisas têm que ser evitadas. Não vou mais viver no conselho dos ímpios,
não vou mais viver no caminho do pecado, eu vou deixar o caminho da mentira, o caminho do vício, o caminho da mágoa, da prostituição, dos maus olhos, e vou me afastar da roda dos escarnecedores. E aqui eu preciso também atualizar, porque hoje em dia você não precisa estar fisicamente para estar com as pessoas. Às vezes tem roda de escarnecedores no WhatsApp. Você já entendeu o que eu quero dizer? Há alguns grupos ali que você... Espera aí. Eu não posso estar num grupo desse aqui. Eu não posso. Ah, pastor, mas vão falar de mim. É o preço que nós pagamos? Ou você prefere manter essas amizades, ou está amigo de quem? De Deus. Vai ter certas escolhas que você vai ter que fazer. É o preço que nós pagamos. Mas você não vai se arrepender, porque vai fazer muito bem para você, para o seu casamento, para a sua mente. Porque às vezes há jovens que dizem assim, ah, pastor, eu só penso besteira. Mas aí quando você vai perguntar, o que é que você faz? Você fica na internet vendo besteira. Você fica no WhatsApp recebendo besteira. O que é que você vai pensar? Besteira. Então, tudo que... Lá em Salmo 101, se não me falha a memória, Davi diz, não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Se eu não quero ficar pensando nisso, eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver, porque se eu ficar vendo, eu vou pensar. Amém? Tão simples assim. Versículo 2. Se eu não posso ficar vendo essas coisas, pastor, o que eu vou fazer? A resposta está aí. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, sai do grupo da roda dos escarnecedores, e o tempo que você gastava ali, gasta em coisas espirituais. Vai meditar na palavra de Deus, vai ler coisas relacionadas a Deus. E não só ler, mas o quê? Meditar, pensar. E eu já expliquei aqui, vale a pena explicar de novo, o verbo meditar no hebraico, no original bíblico, tem o mesmo significado que ruminar, que é o que as vacas fazem quando elas comem a relva e fica ali ruminando. Então, meditar é isso, é você ir ali, pega a palavra e fica o quê? Pensa, ah, pastor, eu não sei meditar. Sabe sim. Posso provar para você? Quer ver eu provar que você sabe meditar? Quem já ficou muito tempo durante um dia preocupado com alguma coisa? Todo mundo. Você sabe ficar preocupado? Então você sabe meditar. Tão simples assim. Deixa eu explicar para quem não entendeu ainda. O que é a preocupação? É você ouvir uma notícia e ficar pensando nela o dia todo. Pronto, isso é meditação. É você ouvir a palavra. Imagine, por exemplo, a gente está ouvindo isso. Não andar no conselho dos ímpios. Não se deter no caminho dos pecadores. E não se assentar à roda dos escarnecedores. E você pensar nisso. Sair daqui hoje pensando nisso. Quantas vezes eu acabo seguindo o conselho dos ímpios? Quantas vezes, quando eu me dou por conta, estou no caminho dos pecadores? E quantas vezes eu me assento à roda? O que é que você está fazendo? Meditando. Há uma outra explicação também do verbo meditar, que também dizem que tem a mesma ideia de sussurrar. Inclusive os judeus ortodoxos, aqueles que praticam ainda o judaísmo antigo, quando eles vão rezar, quando eles vão ler, eles ficam lá falando bem baixinho a palavra. Para eles meditar isso, é falar baixinho. Então é você, muitas vezes durante o dia, você falar coisas, às vezes você não vai lembrar versículos, mas você vai lembrar, por exemplo, que Jesus disse que estaria conosco pelo século dos séculos. O Senhor está comigo pelo século dos séculos. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Esse é o mais fácil. E o mais favorito da maioria. É, não é? Então, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você está o quê? Meditando. Amém? Pois será, agora sim, pois será, se praticar isso, será como o quê? A árvore plantada junto a ribeiro de águas,
a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Este versículo aqui daria uma outra pregação, porque há muita, mas muita coisa profunda aqui. Mas eu vou ser o mais objetivo possível. Você já deixou o almoço preparado já? Não? Então vou ser o mais rápido possível. Quando ele diz ser plantado junto a ribeiro de águas, porque quando a árvore está plantada junto a ribeiro de águas, ela não depende do clima de fora, do tempo exterior. Porque mesmo em tempo de sequidão, porque as raízes dela estão junto ao ribeiro, então as folhas delas não murcham. Quando elas caem e trocam, é porque realmente faz parte do ciclo, mas não é por causa do ambiente. Que a vida daquele que é justo, quando ele perde alguma coisa, ou quando problemas lhe acontecem, não é por causa do exterior, é porque são coisas que deveriam mesmo acontecer para o seu crescimento, o seu amadurecimento. Mas ele está sempre verde, está sempre firme, está sempre forte e saudável, como aquela árvore que está ali com as suas raízes ligado no ribeiro. E ela diz aqui, dá o seu fruto no seu tempo. Os frutos, elas têm o seu tempo. Às vezes não é tempo de fruto, e ela não está dando fruto, não é porque as suas raízes estão secas, é porque não é o quê? O tempo. Às vezes você quer casar, você quer prosperar, e tem coisas que às vezes não acontecem no nosso tempo. Tem coisas que vão acontecer no seu tempo, mas é preciso que você esteja com as suas raízes ligadas ao ribeiro, que representa a presença de Deus. E está escrito, e tudo quanto fizer, prosperará. Olha só que maravilha. Prosperará. Agora, não está falando só prosperidade material, mas imagine um casamento feliz. Imagine uma pessoa saudável, forte. Imagine uma pessoa que dorme, coloca a cabeça no travesseiro e tem paz. Dorme, se deixar vai até meio-dia. Não é verdade? Tem paz, prospera. Mas, versículo 4, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Enquanto que a árvore plantada, ela suporta as tempestades, a moinha, qualquer ventinho, leva ela embora. E você há de concordar comigo que nós vivemos num mundo onde estamos sujeitos a colher, infelizmente, resultados que não dependem só de nós. Por exemplo, nós vimos essa catástrofe da tempestade. Muitas pessoas perderam tudo. Por exemplo, até mesmo a igreja lá de Leiria, o teto foi arrancado. Parte do teto foi arrancado. Alguém pode pensar, mas por que Deus não impediu que a igreja fosse levada? Porque não é Deus que está fazendo isso. São, como disse o bispo no vídeo, são consequência do pecado, porque a natureza está lá em Gênesis, quando Adão pecou, Deus falou que maldita será a terra por causa do seu pecado. Então, é consequência do pecado e também consequência do mau uso da própria natureza. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Mas quando nós somos de Deus e somos atingidos por coisas que não dependem da gente, como uma crise econômica, como a decisão errada dos políticos, como guerra que os homens criam, nós que temos as nossas raízes firmadas em Deus, não perdemos a nossa paz, não nos desesperamos, porque sabemos que a nossa vida está nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Amém? É a paz que Deus nos dá. Mas a moinha não. A moinha é levada pelo vento de um lado para o outro. Ela é arrastada pelas lutas. Há pessoas que elas caem em depressão, entram em colapso. Há pessoas que chegam ao esgotamento, não suportam as coisas que enfrentam, porque faltam raízes, e raízes ligadas em quem? Em Deus, que nos dá força para enfrentar o que for preciso. Amém? Então a escolha é nossa, a escolha é de cada um. Se eu quiser continuar no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores, então é uma escolha minha. Mas quando o vento vier e me levar, eu não posso culpar ninguém. Mas se eu quiser pagar o preço de não viver segundo o conselho dos ímpios, me afastar do caminho dos pecadores
e nem estar na roda dos escarnecedores, eu posso ser perseguido, discriminado, zombado, desprezado, não importa. As minhas raízes vão estar em Deus e interiormente eu terei paz. Uma paz que eu não teria vivendo como eles vivem. Amém? Então, é uma escolha que cada um de nós podemos fazer. E se você não fez a sua, você pode fazer agora nessa oração que nós vamos fazer. Se você considera, ó, pastor, às vezes eu balanço um pouco, mas eu quero mudar hoje. Eu não quero mais ser uma moinha. Eu quero ser uma árvore plantada junto ao ribeiro. Então, você vai falar com o próprio Deus agora. Amém? Fiquem de pé então, por favor, e feche os seus olhos.